Marcelo e hoje a gente vai responder uma pergunta que muitas pessoas têm. Como é que eu descubro quem é o meu Exu? Será que eu tenho um Exu? Qual que é a forma adequada de você conhecer o seu Exu, caso você tenha um Exu, né? Gilberto, eu posso ter mais de um Exu? Eu posso ter um Exu e uma pombagira? Eu posso ter um Exu e duas pombagiras? Eu posso descobrir, por exemplo, o nome do meu Exu através do tarô dos guardiões? Ou através do jogo de búzios? Ou através de sonhos? Vamos conversar sobre isso hoje? Então, bora lá. Para começo de história, né? Vocês sabem que eu sou sacerdote de Umbanda. Eu sou sacerdote do Templo Escola Omoyê. Eu tô há mais de 10 anos caminhando, né, por esse caminho mágico, tá? E além disso, já há mais de 7 anos na Umbanda, tanto que hoje sou sacerdote do meu terreiro. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é o que eu aprendi através do meu próprio desenvolvimento, através do que as entidades me ensinaram e através dos meus estudos. E é assim que eu passo para os meus filhos de santo. E percebo que é funcional também com eles. Isso pode variar também de fundamento de casa para casa, tá? Então não estou aqui para dizer que eu sou o dono da verdade, o dono da razão, não. Estou dizendo aqui para mostrar o que funciona para mim. Talvez funcione para vocês, talvez não, tá? Mas eu estou aqui para cumprir esse papel como educador. Primeira coisa que vocês têm que entender. Guardiões espirituais, todas as pessoas têm. O termo guardião, ele é um termo sinônimo de Exus dentro da Umbanda e Quimbanda, tá? É por isso que às vezes nos livros espíritas a gente vê muita palavra guardião. Aquilo ali é um Exu, tá? Então, guardiões existem em todos os locais. Existem guardiões nas portas dos templos, de qualquer igreja, tá? Existem guardiões nas portas das casas das pessoas. Existem os guardiões individuais, que são os nossos protetores. Esses guardiões, dentro da Umbanda, Quimbanda e religiões de matriz africana, recebem o nome de Exus, tá? Então saiba que sim, você tem a sua proteção espiritual, tá? Você tem o seu guardião. Agora, o termo Exu já é um termo que está associado às religiões de matriz africana. Então, por exemplo, se você nunca pisou e nem pretende pisar num terreiro, não faz sentido você saber o nome do seu Exu. Não faz sentido você saber se quem está ao seu lado é Tranca-Ruas, é Pilintra, é Maria Mulambo, Tiriri, é Exu do Lodo, Exu Sapo. Não faz sentido. Sabe por que não faz sentido isso acontecer? Porque Exu Pombagira, Exu Mirins, entidades de esquerda, não é signo. Não é, eu nasci tal dia, então eu sou regido por tal Exu. Isso não funciona. E essas tabelas todas, eu já falo com vocês, é muito legal, é muito curiosa, mas elas não prestam. Ah, nasceu tal dia, quem rege você é o Exu fulano de tal. Conversa fiada. Exu é uma coisa um a um. Sabe? Um a um. Cada caso é um caso. Cada situação. O Exu individual de uma pessoa, a energia que protege, que rege ela, esse guardião, está conectado à ancestralidade dela, está conectado às vidas passadas dela, está conectado à missão dela. Então não tem nada a ver com o dia que você nasceu. Segundo, é uma coisa que tem uma questão cultural envolvida. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Para a gente não fazer uma apropriação. Pegar, como é que eu posso te falar? Um fundamento e distorcer, sabe? Por ego. Tá? Então, se você não pretende desenvolver na Umbanda, ou Quimbanda, ou Candomblé, ou se você não vai, ou nunca foi, você não precisa saber o nome do seu Exu. Saiba que você tem sua proteção espiritual, tá? Isso é o primeiro ponto. Gilberto, tá, eu tô desenvolvendo na Umbanda, eu vou na Umbanda, eu quero ir. Qual que é o procedimento para saber quem que é o meu Exu? A primeira coisa que eu falo com você, paciência. Não tenha pressa, minha filha. O mundo não foi criado num dia só. Não precisa correr. Sabe por quê? Desenvolver-se mediunicamente falando já tem a ideia do desenvolver. Leva tempo. É igual academia. Não adianta você malhar um dia e achar que vai ficar sarado. É 10 anos malhando até você ficar com aquele corpo dos seus sonhos. O processo leva tempo. E o gostoso do desenvolvimento é isso. Por isso que, por exemplo, na minha casa tem todo um processo. Claro que isso pode variar de acordo com várias questões,
Mas, por exemplo, o médium entrou, só daqui 2, 3 meses que a gente faz a leitura de orixá dele. Porque ele precisa saber se ele precisa ir. O batismo é depois de mais de 1 ano dele frequentando a casa. Porque ele realmente precisa saber se é o que ele quer, se é o que ele almeja, sabe? Isso é muito importante. Então, Exu vai se mostrar para você quando você estiver preparado, quando você for levar aquilo com maturidade. Então, você vai começar a sentir seu Exu sem saber o nome dele ainda. É normal, tá? Eu conheço casos de pessoas que tiveram, por exemplo, o meu Exu, o Exu Tigiri, que é um dos Exus que me acompanham, a primeira vez que eu vi ele foi em sonho. A primeira vez que eu vi ele foi em sonho. E depois isso foi confirmado no terreiro. Então isso é uma coisa muito importante. Não é que você sentiu que o seu Exu é tranca-ruas, que o seu Exu é Exu morcego, ou que você sonhou, ou que alguém falou que vai ser. A informação ela precisa ser confirmada. E é uma coisa que eu percebo que hoje em dia os espiritualistas têm esquecido disso. Antigamente a gente olhava um oráculo, confirmava em outro, fazia uma magia, confirmava nos oráculos, confirmava nos búzios, confirmava com as entidades. Hoje em dia eu não vejo mais a confirmação. As pessoas pegam qualquer informação e levam ali para frente, e levam adiante. Isso está errado, tá? Isso é um ponto importante. Então, assim, vai ser confirmado. Então, às vezes você sentiu uma determinada energia e depois você viu que era outra. Pode ser várias coisas. Então, às vezes, Gilberto, no início do meu desenvolvimento eu senti Exu meia-noite. Depois, agora eu trabalho com o seu Zé Pilintra. Então, assim, isso acontece. Primeiro, pode ser um animismo que você sentiu, pode ser uma energia de outro médium, porque no início você não sabe distinguir a sua energia, porque às vezes pode ter um médium do seu lado com outra entidade e você sentiu a energia dela. Pode ser uma entidade abre gira, como a gente fala, por exemplo, Dama da Noite, é muito comum ela vir no início do desenvolvimento, abrir sua gira para sua pombagira vir depois. Então tem entidades que são abre-giras, que vêm no início do desenvolvimento e depois dá espaço para a verdadeira entidade. Então cada caso é um caso, tá? Então assim, o que eu quero te dizer é, o seu Exu ele vai se confirmar de várias formas. Então, o sonho, ele pode se manifestar em sonho e depois ser confirmado de outras formas, mas o sonho não é o tradicional. O tradicional é através do desenvolvimento, é através do dia a dia do terreiro. E aí, ali é confirmado, porque ali você vai incorporar ele vai falar o nome, ou a entidade guia-chefe da casa vai dizer, né? Então, assim, ali você vai ter várias confirmações de quem de fato é o Exu que te rege, de quem de fato é o guardião que te acompanha. Existe também o fundamento em alguns locais, e eu falo alguns locais porque nem todas as pessoas trabalham com isso, que é através do jogo de Meridilogum, que é o jogo de búzios. Muitos sacerdotes utilizam o jogo de búzios para fazer a leitura além dos orixás e aconselhamentos, para fazer a leitura dos Exus. Eu, particularmente, não gosto. Sabe? É fundamento de muita casa, mas eu particularmente não gosto. Eu acho que jogo de búzios é um oráculo que vai servir de orientação espiritual e leitura, né, de orixá de cabeça. Mas, por exemplo, nem todo terreiro utiliza o jogo de búzios. Nem todo mundo tem mão de Ifá. E aí? Sabe? Então, o correto mesmo, você saber quem é o seu Exu, é através do desenvolvimento. E o desenvolvimento continuado não é uma informação que veio aleatória ali, não. Essa informação tem que ser confirmada como tudo dentro da espiritualidade séria, tá? Tabela não funciona, tipo assim, sonho por si só também não diz muita coisa. Eu senti. Principalmente médium iniciante. Quando o médium é mais velho, aí é diferente, sabe? Mas assim, é outro processo. Mas eu tô dizendo para a maioria das pessoas que vão me assistir, tá? Então você descobre o seu Exu vivendo ali no terreiro, tendo paciência. Eu comecei meu desenvolvimento, eu só fui saber quem que era o meu Exu uns 7 meses depois. Só fui trabalhar com ele uns 2 anos depois. Então assim, leva tempo, tá? Não tenha pressa. Não, e assim, se a informação vem de qualquer jeito, rápida, às vezes ela não valoriza e não gera o impacto energético que ela precisa gerar na sua vida, tá? Então é importante a gente entender isso. Gilberto, eu trabalho com 2 Exus. Eu conheço um médium que tem 3 pombagiras. Isso é possível? Isso é possível, tá? A gente chega a ter, em média, um médium comum, ele chega a ter 3 entidades de esquerda. 3 Exus, 3 pombagiras. Não quer dizer que você vai incorporar, e nunca acontece de você incorporar as 3. Talvez tenha entidades que estão na sua ancestralidade, que estão na sua gira, mas você nunca vai incorporar. Vai estar ali trabalhando sem ego, sem aparecer, mas está ali. Tá? Então, normalmente, um médium pode ter 3 Exus e 3 pombagiras que fazem contraponto.
Não, mais uma vez, não quer dizer que cada reunião você vai incorporar um Exu. Normalmente, você vai incorporar sempre o mesmo Exu, a mesma pombagira. E raramente vai vir um segundo casal de Exu e pombagira ali para você, de acordo com a necessidade, tá? Então isso é importante de vocês compreenderem, importante de vocês entenderem, tá? Eu vou ver se eu faço um outro vídeo explicando sobre esses 3 Exus. Um sacerdote ou uma sacerdotisa, um babalorixá, uma ialorixá, um pai de santo, uma mãe de santo, chega em média a ter 7 Exus. Ela não vai incorporar os 7 Exus, tá? São Exus que acompanham. Por quê, Gilberto? Pelo mesmo motivo do porquê que um pai de santo usa o brajá e os médios usam guias. Porque a missão espiritual do pai de santo é mais pesada, ele precisa de mais proteção, mais energia, ele precisa trabalhar com várias egrégoras e várias entidades. Mas, mais uma vez, o pai de santo que incorpora 7 Exu, muito provavelmente ele está fazendo alguma coisa errada. E ninguém é para-raio de Aruanda. Tá? Mas saiba que sim, um pai de santo pode ter até 7 Exus, 7 pombogiras, assim, ele pode levar com mais, mas assim, na linhagem dele vai ter 7. Porque existe uma diferença dos Exus que trabalham com o pai de santo na casa e os Exus que acompanham esse pai de santo. Porque esse pai de santo ele é só um cargo, tá? Ele é um médium como qualquer outro. Ele só precisa de mais cuidado, por isso ele tem mais Exus e mais pombogiras. Mas o médium comum pode ter também até 3, mas não quer dizer, mais uma vez, que ele vai trabalhar, incorporar as 3 ou no mesma reunião ou mesmo ao longo da vida. Geralmente você vai conversar com ele vai atender sempre com a mesma pombagira, sempre com o mesmo Exu, tá? Às vezes ele nem sabe quem são as outras entidades. Às vezes sabe 2 Exu e uma pombagira, às vezes sabe 3 pombagira e um único Exu, então varia também de médium para médium, tá? E mesma coisa, do mesmo jeito, vamos pôr, Gilberto, será que algum dia eu vou descobrir os meus 3 Exus que me acompanham? Olha, depende, tipo assim, do mesmo jeito que às vezes demora anos você descobrir um, imagina quanto tempo que não vai demorar para você descobrir os 3. Entende? É desenvolvimento, é tempo, mas tenta tirar o ego do desenvolvimento, sabe? Tenta acolher o processo. O Exu que te acompanha, a pombagira que te acompanha, são Exus que de fato, né, estão ali ao seu lado, são Exus que podem te ajudar na sua missão, estão conectados à sua ancestralidade. Independente do nome dele, da linhagem dele, da forma de atuação, respeite e ame. Porque quem tem um Exu do lado tem um grande aliado, tem uma grande força, tá? Hoje em dia só tem entidades stars, né? A gente tem visto cada vez mais Zé Pilintra, Maria Mulambo, Maria Padilha. Cadê os outros Exus? Por causa do ego, né? Tem muitos médiuns ali que não estão se conectando em essência, né, com os seus Exus, infelizmente, tá? Mas é importante a gente compreender. Essa é a forma de você descobrir quem é o Exu que te acompanha, tá? Nada de tabelinha. Se você não pretende desenvolver, não precisa nem saber, tá? Vai ser o seu ego querendo saber. Se você for saber, tenha paciência. Se você for se desenvolver, tá dentro de um terreiro, pretende entrar no terreiro, tenha paciência e desfrute o processo. E essa informação, quando ela vir, ela vai fazer todo sentido para você, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo...